Conhecer a verdadeira natureza da nossa experiência e manter esse conhecimento da nossa experiência é o meu para alcançarmos a iluminação. A iluminação não é algo novo, não é algo que criamos ou fazemos com que passe a existir. A iluminação significa simplesmente descobrir dentro de nós o que já está lá. É a plena realização da nossa própria natureza intrínseca, chamada de Buda. Em tibetano, Sanje. San significa imaculado, ao passo que Je significa realização plena. Assim como da escuridão surge a lua, da ignorância emergem as qualidades da natureza intrínseca da mente. Como a água que é fluida em seu estado natural, mas vira gelo quando submetida a baixas temperaturas, a verdadeira natureza da mente, que pode ser chamada de Deus, de Buda, de perfeição, aparece de forma diferente, quando obscurecida por confusão e visões ilusórias. Buda não se transferiu para outro lugar, da mesma forma que a água não o fez. Quando o gelo derrete, a água recupera suas qualidades naturais. Quando os obscurecimentos da mente são removidos, a verdade da nossa natureza torna-se então aparente. Agora, porém, presos em nossa crença no sonho que chamamos de vida, não conseguimos ver nossa verdadeira natureza. Como sonhadores, entretanto, temos uma escolha. Podemos criar sonhos bons ou sonhos ruins. Se queremos que se tornem bons, precisamos mudar. Caso contrário, deixada por conta de seus velhos hábitos, a mente não irá, necessariamente, criar sonhos melhores. Podemos optar por despertar, em vez de sonhar. Despertar totalmente significa reconhecer a verdade maior, a natureza intrínseca, pura, do corpo, da fala e da mente. Se quisermos despertar, no entanto, não iremos emergir automaticamente do nosso sono profundo. Precisamos de métodos e precisamos aplicar esses métodos. A sabedoria, conhecer a nossa verdadeira natureza, é o antídoto para a ignorância, que é não conhecê-la. Ela é a lâmpada que dissipa a escuridão da nossa mente. Por meio do processo tríplice de ouvir, de contemplar e de meditar sobre os ensinamentos, podemos, enfim, trazer à tona a sabedoria que já está subjacente ao nosso conhecimento comum, cotidiano. Inicialmente, alguém que conhece mais de nós nos apresenta algo que é maior do que tudo que já conhecemos. Precisamos então examinar aquilo que ouvimos, usando nossa inteligência e nossa própria experiência, para determinar se o ensinamento é verdadeiro e se será eficaz para nós. A fé cega não é suficiente. A contemplação da verdade e a relevância do ensinamento precisam estar presentes. Não importa quão claramente tenham entendido o que foi dito, ouvir os ensinamentos por si só não reduz o sofrimento. Eu vou repetir. Ouvir os ensinamentos por si só não reduz o sofrimento. Para que isso aconteça, nós precisamos assimilar a sabedoria que vem com eles. Precisamos pensar sobre eles, fazendo com que nosso intelecto e inteligência lhes deem suporte, refletindo, questionando, examinando, para ver se o que nos foi ensinado é verdade, se funciona em nós. Nesse processo de contemplação, surgem perguntas. Procuramos respostas e contemplamos mais uma vez. Se não investigarmos e sondarmos e não removermos as dúvidas, fazer nossa prática espiritual será como tentar costurar com uma agulha de duas pontas. Nós não iremos muito longe. Por meio da contemplação, desenvolvemos uma compreensão mais profunda e uma certeza, além do conhecimento intelectual, além do mero acúmulo de fatos. Entretanto, até mesmo o que é profundamente compreendido pode ser esquecido. Portanto, repetidamente aplique essa compreensão, até que se torne mais intuitiva em sua própria experiência. Finalmente, por meio do processo de meditação,
nossa sabedoria inerente torna-se completamente óbvia. Pergunta: despertar significa que tudo aquilo que vemos, ouvimos e saboreamos irá desaparecer? Resposta: quando despertamos para a nossa verdadeira natureza, o mundo dos fenômenos como o conhecemos não desaparece, mas as nossas reações a ele se modificarão, e na mesma proporção, nosso sofrimento diminuirá. Se, em meio a um sonho aterrorizante, de repente, percebermos que estamos sonhando, apesar de o sonho necessariamente não desaparecer, o medo desaparecerá. Somos impotentes quando nos deparamos com nossas esperanças e medos, gostos e desgostos. E porque acreditamos que tudo isso é verdadeiro, somos subjugados por toda sorte de eventos. Se percebermos que o que quer que surja é ilusório, não lhe daremos validade, e aquilo não terá mesmo poder sobre nós. Em consequência, não experimentaremos tanto sofrimento assim. Em vez de ficarmos presos em nossas experiências, que são como um sonho, sejam elas tristes ou felizes, precisamos enxergar além do seu caráter impermanente e ver a sua própria essência. Conhecer essa essência é o chamado grande conhecimento. Conhecer apenas a realidade comum e a solidez aparente das coisas é o chamado conhecimento comum. Conhecer a essência, ou seja, aquilo que permanece em nós, é o grande conhecimento. Mas conhecer uma realidade comum e a solidez aparente das coisas é o conhecimento dado como comum. Ele não nos faz evoluir, crescer. Então a diferença entre eles é como a diferença entre dois caminhos. O caminho do sonho e de sofrimento incessante e o caminho da grande realização. O grande conhecimento é a base para transformarmos a experiência comum em realização de verdade absoluta.